Isaías 28. Aí pode ficar de pé? Pode ser? É um versículo. Nós vamos ler e se assenta. Só porque a Bíblia diz, sempre que Deus queria falar com seus filhos, ele dizia assim, se coloque de pé, que eu falarei contigo, né? Isaías 28, verso 6. Aguça bem a sua atenção. E aí eu sei que a gente vai ter um monte de tradução aí. E eu vou tentar trazer no mais original possível que eu encontrei, tá? Isaías 28, 6. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar. E ele será um espírito de força para os que fazem recuar das portas de guerra. Vou ler de novo. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar. Ele será um espírito de força para os que fazem recuar das portas de guerra. Amém? Pai, em nome de Jesus. A tua palavra também diz na tradução hebraica que o Senhor é também um espírito de fortaleza para os que fazem a peleja recuar quando ela está aos portões ou à porta. O Senhor é espírito de justiça nas nossas vidas. O Senhor é espírito de fortaleza. Mas o Senhor também é o espírito que nos alerta. É o espírito que nos mostra a direção. É através do teu espírito que nós abrimos o nosso entendimento. Através do teu espírito nós conhecemos o caminho a seguir a cada manhã, quando nós acordamos e o Senhor diz para nós, passa aqui, vira na direita, vira na esquerda, não passa ali, caminha para cá, sai daqui. O Senhor é quem nos dá a direção. Pai, nessa tarde, o Senhor sabe que essa palavra está ardendo no meu coração. Já há alguns dias essa palavra arde no meu coração. E eu quero declarar que o Senhor é aqui para nós, um espírito de justiça, um espírito de fortaleza, mas também um espírito de discernimento. De discernimento para discernir, Pai, portas que precisamos entrar e guerreá-las, portas em que nós devemos recuar, portas em que quando estivermos diante dela, a gente dê passos para trás, como diz a tua palavra, e não venhamos guerrear as guerras dessa porta, porque o Senhor não está nessas guerras, ou porque não é a vontade do Senhor para nós. Então que esse espírito de fortaleza que vem sobre aqueles que fazem recuar quando a guerra está à porta, ou que vem sobre aqueles que recuam quando a guerra está à porta e não é para quem é essa porta, que esse espírito de discernimento venha hoje, sem confusão nas mentes nessa tarde, abrindo o entendimento, Pai, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Você pode se aceitar, se aceite com sua Bíblia aberta. Veja bem, nós temos um texto que no mais original dele fala dessa importância de recuar quando nós estamos diante de uma porta de guerra, e quando isso acontece, o espírito de fortaleza vem sobre esse que tem discernimento para recuar de algumas guerras na hora certa. Tem guerras, irmãos, que nós precisamos guerrear. Tem guerras que nós precisamos enfrentar. Tem guerras que nós precisamos lutar essas guerras. Mas eu quero falar nessa tarde de guerras que nós não devemos enfrentar. De guerras que nós precisamos recuar. De portões de guerra que nós precisamos nos retirar deles. De portões de guerra que chegam para nós, ou que nós chegamos diante deles, e que alguém está dizendo, me ajuda nessa guerra, ou que nós queremos guerrear aquela guerra. Talvez guerrear porque vamos ter algum ganho, talvez guerrear porque achamos que devemos guerrear, talvez guerrear porque de repente nós pensamos, olha, se eu não guerrear essa guerra, eu posso perder algo, alguém pode passar na minha frente, alguma situação, então eu quero guerrear
travar essa guerra. E Deus está dizendo para nós nessa tarde, há portões de guerras que nós precisamos nos retirar deles, que nós precisamos sair deles. Há portas, há portais que Deus coloca diante de nós para a gente passar, mas há portas que Deus coloca diante de nós e Ele fecha e Ele fala, não é para passar. E é sobre isso que eu quero falar nessa tarde, porque nós, principalmente nós somos treinados para ser guerreiros na batalha espiritual, nós somos valentes, sim ou não? Nós somos corajosos e nós queremos avançar os portões, nós queremos entrar para dentro dos portões e nós queremos dar opinião e nós queremos dizer, olha, eu penso assim, eu acho que não deve ser assim, isso é errado, não faça assim. E aí a gente começa a pegar a guerra que não é nossa, tem nada a ver conosco. O fulano, a fulana que foi levantado nessa guerra, mas a gente quer dar opinião, a gente quer meter o bedelho ali, a gente quer dar um jeito da gente ajudar na guerra do outro. E Deus está falando nessa tarde, tem guerras que é para você parar no portão, olhar para a guerra e recuar. Não é para você tomar essa guerra. Por que não é para você tomar essa guerra? Porque tem guerra que vem para roubar a sua força. Tem guerra que vem para roubar a sua energia. Tem guerra que vem para te fazer parar, para te colocar doente, para trazer e atrair demônios e batalhas sobre a sua vida. Tem guerras que nós não temos nada a ver com elas, mas nós queremos estar no meio delas. E é sobre isso que eu quero falar nessa tarde. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 26, verso 17. Provérbios, capítulo 26, verso 17. Eu quero ler alguns versículos para trazer mais clareza, para o Espírito Santo ir falando e você achar que guerras são essas, identificar elas aí na sua vida. Provérbios, capítulo 26, verso 17, diz assim: quem se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão bravo pelas orelhas quando ele está passando por ele. Olha isso. Quem se mete em guerras alheias é como aquele que toma um cão bravo pelas orelhas que passa por ele. Gente, imagina essa cena. Vem o pitbull, bravo, violento. Aí ele passou por você. Você não tem nada a ver com aquilo, ele está só passando. Aí você vai lá, pula em cima dele e pega ele pelas orelhas. Aí, isso vai dar certo? Vai. Não. Nossa, vai. Sabe? Olha o que o Provérbio está dizendo. Quem age dessa forma, quem mete questões alheias, corre perigo gravíssimo de se machucar. Quem mete questões alheias faz com que as suas forças são minadas. E aí você precisa guerrear as guerras que o Senhor te chamou para guerrear. Mas você está tão cansado de guerrear as guerras alheias que você, então, não consegue, ou você está machucado pelas guerras alheias. Abra aí 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 11. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 11. Lá no final da Bíblia, se você for em Apocalipse e voltar, fica mais fácil. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 11. Acharam? Então vai em Apocalipse e vem voltando. Ou olha no índice, gente. Não tem nenhum problema olhando no índice. Olha no índice e acha. Né? Fica antes de Hebreus, antes de Timóteo. 2 Tessalonicenses 3, 11, diz assim: pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes eles se intrometem na vida alheia. Olha essa carta, quando essa carta foi escrita, olha a advertência a esse povo dessa igreja, olha a advertência. Fui informado que há pessoas que andam desordenadamente, acharam aí? Não trabalhando, mas antes intrometem na vida alheia. A elas, porém,
determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, coma do seu próprio pão. E vós outros, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E aí ele vai seguindo, mas aí eu quero só focar aqui no final do versículo 11, quando ele diz, eles andam, eu estou informado que tem pessoas que andam desordenadamente, não estão trabalhando ou estão desocupados, antes se intrometem na vida alheia. E aí, aqui na minha Bíblia, tem uma explicação muito interessante, quando o escritor quando ele faz esse relato, ele diz assim, olha, Paulo deixou claro que todo cristão deve ser um trabalhador eficiente. A desordem no trabalho ou em casa, né, para que isso não pesasse os irmãos também financeiramente, produz fofoca e preguiça. O fato de uma pessoa estar desocupada ou ter a mente desocupada, isso faz com que ela se envolva muito em fofoca e também no comportamento de preguiça. Paulo advertiu contra o perigo de não trabalhar. Todo cristão deve estar sempre ocupado, principalmente ocupando as suas mentes com aquilo que é do Senhor, observando os valores e os princípios do reino, para que o seu coração não seja pego em pecado, preparando o seu coração e a sua mente para o retorno do Senhor. Porque os cristãos, eles devem ser um exemplo para o resto do mundo. E aí, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 20, o verso 30. Volta lá em Provérbios. Então, olha aí o tanto que a gente precisa manter ocupada a nossa mente com as coisas do Senhor, né? E não ficar preocupado com o que está acontecendo com o outro, ou na casa do outro. Provérbios, capítulo 20, o verso 30. Irmãos, perdão, vou deixar para o final, pode ser? Porque eu acho que vai... Vou deixar para o final, tá? Vou deixar para o final. Então, olhe para cá. Presta atenção numa coisa. Não queira cuidar daquilo que Deus não te chamou para cuidar. Não queira envolver naquilo que Deus não te chamou para você envolver. Você vai gastar sua força, você vai gastar sua energia, você vai enfraquecer, às vezes vai pecar. Por quê? Porque você está colocando força e energia onde não é para você entrar. É muito comum, às vezes, dentro de uma empresa, né? Eu que já trabalho até hoje supervisionando funcionários, é muito comum, principalmente em empresas muito grandes, com muitos funcionários, né? Ter funcionários ali que não cuidam só do seu setor, mas ele cuida do seu setor e ele quer dar opinião no setor do outro. Ah, porque o fulano não trabalha. Ah, gerente tal, porque você viu? Ah, por que isso, por que aquilo? Uma coisa é você dar uma opinião para ajudar. Outra coisa é você querer cuidar do outro, da vida do outro, da questão alheia, da questão do outro. E aí, Deus te deu um trabalho, Deus te deu uma sessão, Deus te deu um local, uma sessão dentro do trabalho, uma coisa para você fazer, e às vezes a pessoa está lá gastando energia, cuidando do que é do outro, falando do serviço do outro, falando mal do serviço do outro, e Deus está dizendo assim, não, eu te abençoei, eu te dei aqui, cuida do que é seu e deixa o outro para lá. E às vezes a pessoa fica gastando energia, e quando eu preparava essa palavra, me veio um exemplo também tão simples, mas tão poderoso para essa hora, sabe? É como aquela dona de casa, aquela pessoa que tem lá, aquela mulher, ela é cuidadosa na sua casa, ela gosta de tudo limpinho, não tem nada errado, tá certo, ela gosta de tudo organizado, ela gosta da porta da sua rua limpinha, organizada, mas às vezes ela tem um vizinho que não limpa a sua porta. E aí, sabe o que ela faz? Ela levanta de madrugada para a vizinha não ver, ela vai lá, varra a rua da vizinha, a dela e do próximo. Por quê? Porque ela cuida da porta dela e ela cuida da porta dos outros. Mas isso está certo, irmãos? Está certo? Cada um tem que cuidar da sua porta. Está me incomodando aí, você vai ver o que você vai fazer. Né? Mas é a casa dele. Ele vai cortar a rua dele se ele quiser. Mas nós somos acostumados a uma cultura, aí vou falar da nossa cidade,
que nós, principalmente nós somos mais velhos, mais de 50 anos, nós aprendemos com as nossas mães, que a porta da nossa casa tem que ser limpinha. Quem aprendeu isso aí com a mãe? Você começa, aí todo mundo faz, você começa limpando a casa, a mãe falava, Edinaldo, começa da porta da rua. E às vezes você começa da porta da rua, a hora que você acaba de arrumar a casa, você volta lá, já sujou tudo. Por quê? Porque a sujeira que estava na porta do outro foi para a sua porta. Mas você vai ter que tolerar isso, sim ou não? Porque não cabe a mim, lá na porta dela, varrer. Isso é falta de ética, falta de educação. Não posso cuidar. E isso vai trazer problema. Mas, sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? Talvez pelo passado que nós tivemos, pela vida que nós tivemos, pelos sofrimentos que nós vivemos, nós estamos acostumados a cuidar de tudo. Nós queremos tomar conta de tudo. Nós achamos que nós podemos tudo, que nós aguentamos tudo. Né? Nós dizemos, salve a minha força, porque eu dou conta, eu gosto de tudo organizado. E a gente começa a querer cuidar da vida de tudo e de todos. E a gente tem opinião para a vida de tudo e de todos. E sabe o que está acontecendo com isso nesses dias, irmãos? A nossa força está sendo roubada. A nossa força está sendo minada. A energia do nosso corpo está sendo tirada. Porque nós estamos enfrentando e guerreando guerras que não é para nós enfrentarmos. Nós estamos chegando diante de portões de guerras e nós estamos pegando guerra que não faz parte da nossa vida para guerrear. Num tempo difícil, num tempo de ansiedade, num tempo de tanta peste, tanta doença, a gente acha que dá conta de tudo e a gente quer fazer tudo. Sabe o que acontece? Essas coisas são desnecessárias e essas coisas estão levando e roubando a nossa força. Quantas vezes, quantas pessoas entram ali numa rede social e você começa a ver a vida dos outros, porque é isso, sim ou não, gente? É isso, a vida dos outros. E às vezes tem gente que você segue ali e quando você vê, te vem aquele, quando você assiste aquilo, te vem um sentimento de inveja, de raiva, de ódio e de outras coisas mais. Sabe o que está acontecendo naquela hora? Sua força está sendo tirada. A graça que foi derramada está sendo tirada. A unção está sendo tirada. Sabe o que você tem que fazer? Se isso aqui está me fazendo mal aqui nessa rede social, eu vou parar de seguir isso aqui. Eu vou parar. Por maior que seja a minha curiosidade, eu vou parar de seguir isso aqui, porque isso aqui está minando a minha força, isso aqui está atrapalhando a minha mente, isso aqui está atrapalhando as minhas emoções, isso aqui está me fazendo sentir pior, inferior, com ódio, com raiva. Eu não vou seguir isso mais, eu vou proteger a minha mente, eu vou proteger as minhas emoções, eu vou me proteger, eu não vou tocar naquilo que arranca a minha força, arranca a minha unção, arranca a minha santidade, eu não vou tocar nisso. E aí, sabe o que o Espírito Santo me dizia quando eu estava preparando essa mensagem? Tem alguns aqui, quando chega na quarta-feira, depois do almoço, você já olha para dentro de você, olha para as suas forças e fala, meu Deus, hoje ainda é quarta, ainda tem quinta, ainda tem sexta. Parece que as minhas forças dessa semana já foi, parece que eu não tenho força, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir com as minhas responsabilidades. E às vezes você já está querendo deitar, você já está querendo parar. Por quê? Porque seu corpo está sem força. E o Senhor está dizendo nessa tarde para nós, salve a sua força, proteja a sua força, proteja a sua unção, proteja a sua santidade, porque o desejo do inimigo é arrancar a sua força, é minar a sua força. E o Senhor está dizendo nessa tarde, não pegue aquilo que não é para você pegar. Às vezes você é aquela pessoa que tem atendimento ao público e as pessoas chegam lá e elas começam a despejar em você os seus problemas. E às vezes tem coisa ali que é claro para você falar de Jesus, para você ministrar, para você orar, mas às vezes tem situações ali que não é para você entrar, não é para você pegar. Aí você vai lá e pega tudo para você. Você vai lá e fica sobrecarregado. Não importa se é para fazer alguma coisa, se é para levar, se é para pagar. E você pega guerra. Você para diante de um portão de guerra. E aquele portão de guerra não é para você passar por ele, mas você passa por ele. E aí aquele portão começa a te destruir. Destruir aquilo que você tem.
Aprenda a salvar as suas forças. Outra coisa que tem roubado, e isso foi tão forte quando o Senhor falou isso comigo, muitos estão perdendo a sua força através da sua mente, através de situações, pensamentos imaginários que vêm na sua mente o dia inteiro. É como se a sua mente tivesse sido bombardeada por setas demoníacas. Pensamentos que vêm, situações que não são reais, mas você é bombardeado por pensamentos que arrancam e minam a sua força. Pensamentos que vêm e trazem medo, que trazem insegurança, pensamentos que vêm que fazem você tomar alguma atitude que não tem nada a ver, são pensamentos imaginários. Setas malignas muitas vezes, mas você vai lá e toma uma atitude baseada nos seus pensamentos imaginários ou nas setas que o diabo jogou na sua mente. Por isso que eu falo, irmãos, nunca foi um tempo que precisássemos tanto ouvir a palavra de Deus e ouviríamos um dia inteiro. Porque quando você ocupa a sua mente com a palavra de Deus, com um hino, sabe o que está acontecendo? Você está evitando receber as setas do inimigo e de pensar aquilo que não é de Deus. Quantas vezes, irmãos, durante o dia, você não está pensando naquilo e vem aquele pensamento, sim ou não? Vem um pensamento. E às vezes você sabe, aquele pensamento não é de Deus. E a mente vai ficando cansada, sobrecarregada, oprimida, trazendo opressão na alma por causa de setas malignas ou pensamentos imaginários. Como mães que muitas vezes já aconteceu, menino que sabe, eu estava aqui arrumando a cozinha e aí me veio que meu filho vai passar por isso, minha filha e tal e tal e tal. Pode ter uma revelação de Deus? Pode. Mas muitas vezes, irmãos, a mãe está tão preocupada, o pai está tão preocupado com aquela situação, e aí começa a pensar, nossa, se não mudar isso, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E começa aquela perturbação na mente. E nessa hora, o que você tem que fazer? Você tem Deus, você tem a palavra, você vai dizer em nome de Jesus, está repreendido esse mal, está repreendida essa tragédia, em nome de Jesus, seja o que for, você expulsa e manda embora, e limpa a sua mente. Sabe, guarde a sua força. Coloca a mão no seu coração e fala, o Senhor está falando comigo, que eu devo guardar, proteger a minha força, que eu devo guardar, proteger a energia que o Senhor me dá no meu corpo, para eu trabalhar, para eu fazer o que precisa ser feito. A partir de hoje, eu te peço perdão, Senhor, pelas vezes que eu gastei a minha força, a minha energia naquilo que nunca era para eu gastar. Me dá discernimento nessa tarde, abre o meu entendimento para eu guerrear somente as guerras que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Então, olha aqui para mim. Guarde a sua mente das batalhas desnecessárias. Guarde a sua mente, sabe? Seja como guarda na sua mente. Todas as vezes que vier batalhas desnecessárias, pensamentos desnecessários, guarde a sua mente. Não aceite isso mais. Tem muita gente perturbada. Tem muita gente ansiosa. Por quê? Porque a sua mente é igual uma cidade sem muro. Uma cidade sem muro, qualquer um invade. A sua mente não pode ser como uma cidade sem muro. A sua mente tem que estar protegida. O seu espírito precisa se levantar e dizer, olha, está errado o que essa mente está pensando, está errado esse pensamento, está errada essa situação. Você precisa proteger, guardar a sua mente, proteger os seus pensamentos. E na própria armadura do soldado romano, quando Deus fala, olha, todo cristão deve vestir-se de uma armadura, e ele traz a armadura do soldado, ele fala dos pés, como os pés devem estar calçados, como a roupa deve estar organizada, com o cinturão. Ele fala das armas do cristão, mas ele fala de uma coisa que guarda a cabeça, a mente, os pensamentos do cristão. Vocês lembram qual que é? Capacete da
salvação. E o capacete é como um pacote, porque quando eu entendo a salvação, eu entendo o propósito de Deus na cruz, eu entendo o que Deus tem para mim, e eu entendo que o capacete é algo que me protege a minha mente, porque quem bate a cabeça corre o risco de morrer. Então, quem dá um tiro na cabeça, morre. E o capacete é justamente para proteger a mente, a cabeça. Coloca a mão na sua cabeça e fala: Senhor, eu declaro sobre a minha vida, está o capacete da salvação, cobre a minha mente com o sangue de Jesus, liberta a minha mente, todo pensamento negativo, demoníaco, todo pensamento que não vem de ti, toda preocupação, eu repreendo agora, em nome de Jesus, e eu declaro: a minha mente está guardada, coberta com o sangue de Jesus. Amém? A sua mente não pode ser, assim como o seu coração não pode ser, como uma cidade sem muro, ou uma cidade sem portão. Todas as vezes que o inimigo vinha para possuir as cidades, eles sempre armavam a estratégia dos portões da cidade, porque ele sabia, se ele ganhasse e abrisse os portões, ele ganhava toda a cidade. Nós falamos muito lá, quando a gente fazia os reencontros, você não pode impedir um passarinho de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir um passarinho de fazer um ninho na sua cabeça, sim ou não? Então, o pensamento pode até vir, mas ele vai ter que continuar voando, ele vai ter que passar. Você não vai aceitar aquele pensamento perturbador. Às vezes, tem épocas que vem pensamentos de imoralidade sexual. São pensamentos, isso está provado, são pensamentos, irmãos, que roubam a energia do corpo. E nessa fase, normalmente, vem sonhos de imoralidade sexual. Os sonhos de imoralidade sexual roubam, está provado, a energia do corpo. Por isso que às vezes você acorda, parece que você dormiu 1 hora, parece que você não descansou. Na noite onde há ataques com esses espíritos que atacam, né, a vida sexual, ou vêm com imoralidade sexual, eles vêm e roubam a energia do corpo. Por isso que a pessoa acorda e vai trabalhar e fala: gente, hoje eu não estou dando conta, hoje eu estou ruim, hoje eu não estou conseguindo, hoje meu corpo não tem energia, eu preciso de um café. Por quê? São situações e demônios que vêm para roubar a energia do corpo. Então eu vou repetir de novo: proteja a sua força, proteja a energia que Deus te dá para você viver na terra, a energia física. Proteja as suas emoções, guarde as suas emoções, esconda em Deus as suas emoções, o seu corpo, o seu coração, a sua alma, a sua mente, porque Deus quer que você aprenda a gerenciar o seu corpo, as suas emoções, os seus pensamentos, o seu comportamento. E aí, eu quero repetir: retire-se dos portões de guerra, que Deus não te chamou para guerrear. Sabe, existem lugares, ambientes, pessoas que sugam as nossas forças, que sugam a força que o Senhor nos dá, a energia que o Senhor nos dá para viver aquele dia. Às vezes você está frequentando ambientes que estão sugando a sua força, sugando a unção de Deus na sua vida, sugando a presença de Deus na sua vida. Às vezes você está com amizade com alguém que essa pessoa, a única coisa que ela sabe fazer é arrancar a força, a graça e a unção que Deus te dá. Há lugares, irmãos, que não dá para a gente permanecer. Há lugares que a gente até entra, mas a gente escolhe: eu não vou entrar aqui de novo, eu não vou passar barro nessa casa de novo, eu não vou andar com essa pessoa, eu vou amar em Jesus, mas eu não vou andar, eu não vou continuar conversando com essa pessoa, porque essas pessoas sugam aquilo que é de Deus nas nossas vidas. Guarde e proteja a sua força, a sua saúde. Evite, como nós falamos aqui, os problemas alheios. Evite, sabe, entrar em tudo, entrar na vida de todos. Pare de guerrear as guerras
que não é para você guerrear. Pare de pegar as guerras que não é para você pegar. Pare de resolver a vida dos outros naquilo que não é para você resolver. Deixe que cada um resolva suas guerras e seus problemas. Porque tem pessoas que é para nós ajudarmos. Tem pessoas que é para nós abraçarmos. Mas tem pessoas que Deus está tratando com elas. E o pastor Alvim pregou isso aqui, acho que domingo passado, parece, sobre quando Zá foi tentar segurar a arca de Deus naquele carro de boi que Davi fez. Aquela arca precisava cair, mas Zá, cheio de boa vontade, foi segurar, porque era a arca de Deus. Eu estou do lado, como que eu vou deixar a arca cair? Eu vou segurar. Qualquer um de nós talvez seguraria a arca, sim ou não? Mas quem estava derrubando a arca, gente? Eram os bois porque tropeçou? Era o próprio Deus. Então, tem alguma coisa caindo? Tem alguma coisa difícil na vida de alguém e Deus está trabalhando? Sai da frente. Não entra nesse portão, não. Deixa essa pessoa lidar com o seu próprio portão de guerra. Para de entrar na frente de Deus e dizer assim, não, Deus, não faça isso. Deixa que eu ajudo ela. Porque você vai se ferir junto. A sua força vai ser tirada. E aí, muitas vezes, irmãos, vamos para o prático. Nós queremos fazer isso. E às vezes a gente fica tão chato. Mas a gente não percebe que está chato. Nós queremos fazer isso na vida dos filhos que já casou muitas vezes. Nós queremos comandar lá dentro da casa deles. Não, porque casa arruma é assim, minha nora. Ó, meu genro, cuida disso, é assim. E a gente quer, sabe, a gente quer entrar lá dentro. A gente ainda pensa que é como um filho solteiro, aquele adolescente que estava dentro de casa. E a gente quer dar ordem lá dentro. E lá não nos cabe mais. Lá não nos cabe mais. E aí a gente trava uma guerra que não é para ser travada. Rouba força, rouba energia. E aí Deus está trabalhando lá, Deus está ensinando a sua nora, ou Deus está ensinando o seu genro em alguma coisa. Como lidar com a família, como lidar com a casa, como lidar com a comida, como lidar com o uniforme dos netos. E aí você está lá dentro, e aí você quer fazer do seu jeito, e Deus está ensinando um jeito melhor que o seu. Às vezes vai ter que ter errado. Às vezes o menino vai ter que ir para a escola e voltar sem camisa de uniforme, porque aí ela vai descobrir que tem que lavar todo dia. Porque só tem uma, só tem duas. Mas às vezes, o que a gente quer fazer? A gente quer dominar dentro da nossa casa e dentro da casa deles. E isso nunca vai dar certo. Sabe o que nós vamos fazer? Destruir o casamento deles. Quantas vezes na vida dos nossos pais? Quantas vezes? Às vezes chega lá para almoçar no domingo. Não, mas isso aqui não. Não, mas quarto não. Não, mas troca essa cozinha. Não, mas isso não. Não, mas isso não. E eles estão dizendo assim, olhando para você, dizendo assim, me respeita. Você já tem sua casa, deixa a minha. Agora, uma coisa é eu chegar e falar, mãe, você não acha que fica melhor, fica mais arejado, se você passar sua cama para o quarto de cá? É outra coisa, sim ou não? Mas às vezes a gente quer dominar tudo, a gente quer comandar tudo. E isso, gente, eu estou falando dentro de casa, mas isso se externa. Sabe por quê? Porque, igual eu falei, principalmente nós já ficamos mais velhos, a gente tem mania disso. E aí a gente quer fazer isso na vida dos irmãos da igreja. A gente quer fazer isso na vida dos irmãos da célula. A gente quer fazer isso na vida dos colegas de trabalho. E Deus está dizendo, sai da porta. Sai desse portão, sai desse lugar. Eu tenho tanta coisa linda para você fazer, eu tenho tanta coisa para você cuidar, eu tenho tanta coisa para te entregar. Sai desse lugar, você está gastando sua energia, você está gastando seu tempo nisso aí que não precisa você cuidar. Isso aí tem nada a ver com você. Gasta energia no que eu te entreguei, porque às vezes você está assim, mas não acontece, mas não vai, eu não tenho tempo, eu não consigo. E Deus está dizendo, claro que não. Você só cuida da vida dos outros, você não faz o que eu te chamei para fazer. E Deus está dizendo a nós, cuida da sua vida, cuida da sua casa, cuida daquilo que eu te mostrar, e isso basta, porque só isso a gente já não está dando conta. E aí, andando mais um pouquinho aqui, eu quero dizer que essas coisas nos deixam exaustos,
cansados, com a sensação de que você trabalhou muito, mas conquistou pouco. Porque são guerras, irmãos, que não vai levar a nada, ou que leva só a prejuízo muitas vezes. Uma coisa é você ter uma palavra, outra coisa é você fazer o que você acha. Isso rouba a nossa força. E aí, eu vou voltar lá em Isaías 28:6, e eu quero finalizar dizendo uma coisa para você. Lá fala de um portão, do portão, se você pegar a história, do portão de uma cidade, um portão central. O portão que era um caminho para a justiça. Todos que precisavam ser julgados passavam por ali. Ali era onde as pessoas iam ao julgamento. Este portão também ele era passagem para o comércio, para as negociações. No espaço de um portão ou de um portal, decisões são tomadas, pensamentos e domínios são estabelecidos. Quem domina os portões de uma cidade, domina toda a força de uma cidade. As estratégias de guerras normalmente começavam pelos portões da cidade. E é nos portões, nas portas de entrada da nossa vida, que nós gastamos mais energia e mais força. Porque quando estamos diante deles, podemos decidir se entramos por eles ou não. Há portas na nossa vida que o inimigo quer entrar e quer nos colocar lá dentro muitas vezes, para que a nossa força seja roubada, para que a nossa energia seja tirada. E o Senhor está nos dizendo nessa tarde: recue, como algumas traduções aí diz isso, recue dos portões de guerra, recue das portas de guerra, para que nós possamos viver uma vida cheia de força, de energia, de graça, estabelecidos naquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero finalizar com uma coisa. Talvez você tenha sido uma pessoa que não tem descansado. Você tem sido uma pessoa que corre dia e noite. E eu sei que está todo mundo correndo, sim ou não? Você programa um dia, você não faz a metade dele. Mas eu quero te alertar para uma coisa. Comece a escrever o que você faz. E comece a ler todo dia o que você fez. Será que realmente tudo que você está fazendo precisa ser feito? Será que realmente que tudo que você gasta energia, tudo que você gasta força, precisa ser feito? Será? Deus estabeleceu o descanso. 6 dias ele trabalhou, o 7º ele descansou. Sabe o que está acontecendo conosco, irmãos? Nós não estamos parando para descansar. Nós estamos dormindo cada vez menos. E queremos ter força, energia, paciência e as emoções controladas. Mas quem não dorme direito fica doente. Quem não dorme direito fica perturbado da mente. Porque vai cansando, porque não é um dia, porque não é um mês, porque não é 10 meses, às vezes é anos. Esses dias, eu lendo sobre os heróis da fé, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E eu fui ler um texto em que diziam que eles levantavam às 3 da manhã, às 4 da manhã, e oravam por 5 horas, por 4 horas. E eu fui lendo, e de repente, o irmão que estava escrevendo aquele texto, ele diz assim: eu achei algo aqui para a minha vida. E ele disse: era fácil, ou mais fácil para eles, levantar às 3, às 4 da manhã, porque eles tinham uma coisa que nós não temos, eles tinham uma consciência que nós não temos. Como naquela época não tinha energia elétrica, qual era o costume das pessoas? Dormir 6 a no máximo 7 horas da noite, ou da tarde para nós. Então, quando estava de madrugada, eles já tinham dormido 8, 10 horas, às vezes 8 horas. E aí o que acontecia? Eles tinham disposição para buscar o Senhor. Mas a gente dorme à noite, dorme 1 hora da manhã, levanta 5, levanta 5:30, levanta 6. Nós vamos ficar doentes. E a gente começa a não dar conta de tudo. A gente começa a ficar frustrado. A gente começa a ficar desesperado. Lembra de uma coisa nessa tarde.
Guarde a sua força. Descanse. Descanse. Escreva. Gente, faz isso. Faz esse exercício. Acorda. Põe um papel do seu lado e começa a escrever tudo que você fez. Até na hora de você dormir. No outro dia você pega o papel. Você vai ver o tanto de coisa que você fez. Você fez muita coisa. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Será que tudo que você fez está dentro e contribui para o propósito de que Deus tem falado com você, que tem na sua vida? Será que valeu a pena gastar energia em algumas coisas ali? Aí você escreve, né? Fiquei 30 minutos no telefone com fulano, resolvendo isso. Fui lá embaixo, pagar uma conta de água, uma conta de luz, fiquei 40 minutos na fila da lotérica. Aí você fala, uai, mas não preciso ir lá embaixo pagar a conta de água e de luz, não, hein? Eu pago no meu celular. Eu não preciso gastar 20 minutos indo, 20 minutos voltando, 40 minutos na fila. E você vai descobrindo onde você está gastando sua força e sua energia. E sabe o que vai acontecer? Vai sobrar tempo para você descansar. Porque o corpo descansado pode receber muito mais de Deus. O corpo descansado pode dar muito mais de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. E te perguntar onde você tem gastado a sua força. Quais são as guerras que você tem guerreado? Quais são os portões que você tem parado diante deles? E falado, não, isso aí eu vou resolver para você. Não, isso aí eu vou fazer. Isso aí eu vou fazer. É igual aquela história da avó que cuida dos netos, tudo. E aí, ela chega para nós chorando e dizendo, olha, ora por mim, eu estou exausta. Eu estou tão cansada. Eu não estou dando conta. Eu não consigo mais vir no culto. Eu não consigo mais participar das coisas da igreja. Eu não consigo ir para a cela que chega à noite. Eu estou tão cansada. Aí você fala, mas por que você está tão cansada? Porque eu olho todos os meus netos. E aí chega o final de semana também, eu não posso descansar, porque aí minha filha sai para passear, sai da sexta, chega no domingo e eu tenho que ficar com os meninos. E aí a minha resposta é uma só. Cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que escolha, gente. Escolha. Se a filha teve filhos, quem tem que cuidar dos filhos, gente? A filha. Eu vou amar, eu vou beijar, eu vou passear com eles, eu vou ficar quando precisar, eu vou ajudar quando está doente. Mas quem é a mãe? Então se você está exausta, está tudo bem, está tudo certo. Por que está tudo certo? Se a sua filha sai para passear na sexta, chega no domingo, está tudo certo. Ela tem quem olha, gente. Cada um tem o seu ponto. Preste atenção, a essência de tudo é: não deixe essas coisas roubar a sua força. O inimigo está te enganando, o inimigo está te enrolando, a vida está passando, você está frustrado porque não está vendo o que Deus tem para você, porque você deixou sua vida enrolar, você entrou com portões errados, que não eram para você entrar, você está com guerra dos outros, você está com fardo dos outros, às vezes você está endividado, porque você foi pagar a conta de alguém que nunca era para você pagar, era através daquela conta que Deus ia trabalhar para que a pessoa queimar aquele cartão e nunca mais usar, e você está lá dando dinheiro, pagando, dando dinheiro, pagando, dando dinheiro, pagando, formando uma pessoa ali sem responsabilidade, e você está com as cargas tudo nos seus ombros, gastando a sua força, a sua saúde, a sua energia. Por quê? Você quer socorrer alguém que Deus está dizendo, nem eu que socorrer. Posso chamar no altar? Eu sei que isso é uma aventura. Mas você pode vir para o altar? Vamos orar aqui junto? Quantas vezes, irmãos, nós chegamos em casa à noite, nós falamos assim, não estou dando conta de nada. Às vezes quando você pensa, eu tenho que esquentar uma janta, você já